Muito boa noite, entrando no ar com as notícias que marcaram este dia. Vamos ver os assuntos, vamos conferir quais serão os assuntos que você vai ver tratados no nosso programa de hoje, que está entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul. E no final de tarde, início de noite, que foi menos ruim para nós aqui de Porto Alegre, região metropolitana. Caiu um toró, como diria minha mãe, preteou tudo, mas já está calor igual, mas enfim. Vamos começar, qual é o assunto de hoje, Roberta? Falta emprego para 27 milhões de brasileiros. Gustavo Vitorino. A chuva botou água onde não tinha e aumentou a água onde já tem. Que querido Mário Barcelos. Inteligentíssimo. Não, inteligentíssimo. E tu já imaginou a bronca que vem por aí, né? Aumenta o uso de energia elétrica. Que manchete, hein? Não, que manchete. Não, você hoje, eu acho que, muito obrigada, foi super boa a companhia de vocês, mas o programa hoje não está nada bem. Promulgada pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a lei que institui que nas escolas deverá ser ensinado o combate à violência à mulher. Que é isso? E o Renan Calheiros, que afirmou que será o novo Renan no Senado Federal. Ele quer te convencer. Ele será o novo Renan. Mas acho que ele não contava com os áudios que vazaram e que mostram uma relação dele bem próxima com o Joesley Batista. O Joesley, irmão do Wesley. Chicão Tofani. Uma dica de um filme documentário extremamente emocionante que as pessoas têm que curtir. Eu já ia perguntar qual era o filme, já ia acabar com a própria manchete. Mário Barcelos, venha com a sua manchete. Mas eu já dei o... É só isso, mas quanto que vai ser? Não sei, vai subir bastante, depois eu falo. Eu acho que eu levei um Agamenon aí nessa manchete. Manchete mais heavy metal. Heavy metal. Vamos lá, Mário Barcelos. Estou falando do que tu quiseres. Não, falou do Joesley Batista e do Renan Cangalheiros. Cangalheiros. É porque essa é uma figura hipócrita da sociedade brasileira e da política brasileira. Tem a Jojo Todinho e ele é o Jojo Pernil. Né? É o Jojo Pernil, porque não é possível esse cidadão, esse camarada, esse tal de Renan Calheiros, postular esse cargo. Postular esse cargo de presidente. Na campanha. De presidente do Senado brasileiro. Já teve quatro vezes, são 8 anos como soberbo. E o Vitorino tem razão no que ele diz. Nós aqui trabalhamos para sustentar o Norte e o Nordeste. São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Essa é a diferença dos estados americanos, da União Americana. Os estados têm as suas responsabilidades, suas leis. Inclusive hoje foi no Texas, mais um executado, mais uma pena de morte. Acontece lá no Texas. Foi o primeiro desse ano, né? É, o primeiro desse ano no Texas. E lá não tem, né? Não tem... Não, ele apelou desde 88. O crime aconteceu em 1988, ele matou um policial. Né? Naquela época matou, em 1988 ele tinha 30 anos de idade, hoje ele tinha 61 anos até o momento que ele recebeu a injeção letal. Nos Estados Unidos, cada estado tem as suas responsabilidades, não há como fugir disso. Aqui não, tem a mãe Brasília que suga os estados produtores e auxilia os estados que não produzem nada para manter a máquina pública, o peleguismo e o empreguismo dos estados que não faturam nada e que não dão retorno, somente belezas naturais. Ninguém vive de beleza natural, tem que trabalhar para comer o pão nosso. Tá mais barato. Tem isso aí. É mais barato que é em Fortaleza. Pois é, e ainda com direito a assalto, porque o ônibus queimado e tudo em Fortaleza. Mas já que tu começaste super emocionante a falar do Renan Calheiros, ele que saiu da reunião do MDB e disse que o velho Renan fica para trás, que ele era estatizante, que vem um novo Renan, renovado pelas urnas e um Renan mais liberal, falando que vai querer e que vai fazer força para que, né, as mudanças e as propostas do governo passem. Mas hoje saiu uma reportagem que mostrou alguns áudios que foram interceptados pela Polícia Federal ainda em 2014 e mostram uma relação bem próxima dele com Joesley Batista. Inclusive, Gustavo Vitorino, quando aconteceu a eleição e Dilma Rousseff ganhou ali, de Aécio Neves, lembra que pelas 8 horas da noite veio o resultado de que Dilma tinha ganho. Em seguida, eles se telefonaram
eles brindaram, eles comemoraram e tudo mais, que conseguiram vencer, né, com um diálogo assim bem próximo, combinaram um jantar para comemorar. Esse jantar aconteceu, então eles realmente estavam muito felizes e depois disso até falaram num nome para o Ministério da Agricultura. Mas Cátia Abreu já estava no páreo. Não deu certo o nome no primeiro escalão, mas já começaram a articular um nome no segundo escalão para o secretariado e tudo mais. E tem também nesses áudios pessoas do Tribunal de Contas. Aí eu lembrei do Gustavo Vitorino, que também se comunicou com o Renan Calheiros, que disse, será que o Joesley sabe o quanto que tem que dar e tal? E depois essa ligação, ela foi, né, eles não quiseram dar continuidade, trataram isso, parece que pessoalmente. Então, realmente, nesse momento, que é amanhã, né, a eleição no Senado, então a gente está torcendo para que, só que não, Renan não vai mudar nunca, né? Sim. É hashtag fora Renan, e que o Brasil não precisa, depois de 7 dias da facada que a gente tomou, né? E que o Brasil começa e não se recupera ainda, porque a situação realmente é crítica, né? Quantos desaparecidos ainda, e talvez pessoas que estão soterradas na lama fiquem para sempre enterradas na lama. Que não tenhamos que no dia 1º de fevereiro aguentar Renan Calheiros como presidente do Senado do Brasil. Esse município, gente, acabou, né? Esse município acabou. Eu acho que isso vai se transformar num cemitério e num lugar, numa coisa que vai ser lembrada para o resto da vida, nem que seja para que não aconteça mais. Porque não tem mais como tu colocar alguma coisa em cima desse lugar onde as pessoas estão mortas na lama. Só para a gente não fugir do assunto, depois eu falo de Brumadinho, é que a barragem não atingiu a cidade. Foi a barragem dentro do município não atingiu o centro da cidade. Tanto que o abastecimento de água... Sim, Gustavo, mas a cidade vivia das pessoas que trabalhavam ali. Vai ficar marcada, a cidade vai ficar marcada. No caso do Renan Calheiros, Carla, a maior dificuldade que nós temos, nós cidadãos, é que a relação do Renan Calheiros com o STF é tão estreita que nada chega nele. E ele tem o apoio dos ministros do STF, porque como presidente do Senado, ele senta em cima de todos os pedidos de impeachment dos ministros do STF. Troca. Então, assim, eu seguro aqui, vocês me seguram aí e toco o barco. Senadores que estão enrolados, daí o desespero do Renan pela votação secreta. Senadores que estão enrolados com a justiça sabem que o Renan, como presidente do Senado, vai fazer o que ele fez pela Gleisi Hoffmann, por exemplo, e que ele disse que está nos anais do Congresso Nacional, onde ele disse que a senadora Gleisi Hoffmann tinha um problema no STF, ele levantou o telefone e resolveu. Não sou eu que estou dizendo, está nos anais, ele falou em rede nacional, nos anais do Congresso Nacional. Ele faz isso por qualquer senador que tenha problemas no STF. Tanto que vocês viram avançar processos contra senador amigo do Renan? Não. Os processos só avançam com senador opositor do Renan. Ao mesmo tempo, esses senadores têm vergonha de expor o seu voto, de fazer campanha pelo Renan. Vocês viram algum senador até agora abrindo voto pelo Renan? Dizer, não, estou trabalhando pelo Renan. Querem votação secreta, não querem abrir a votação. Eles querem votação secreta. Claro, ele é sempre eleito, mas não tem quem vote nele. Ninguém quer dizer que votou. Ele quer secreta para isso, porque ninguém quer dizer que vai votar nele. Mas aqueles que estão votando nele, que estão subliminarmente pelos corredores fazendo campanha pelo Renan, são os que mais estão enrolados, Chicão. Mas eles dizem que eles vão fazer coisas de não estar presentes, de não dar o quórum, para obrigar que seja aberta. Porque os anti-Renan continuam querendo a votação aberta. Mas, Magda, o Renan Calheiros é que nem mulher piriguete. Todo mundo quer, mas ninguém quer desfilar. E dizer que assumiu. A mulher pantufa, tão boa em casa, mas quando sai pra rua dá uma vergonha. Chicão, piriguete é boa. Mas a definição é boa, os senadores enrolados querem o Renan. E tem muita gente enrolada. E não assume. Muita gente enrolada. Esses querem o Renan por causa disso. O Renan levanta o telefone e resolve o probleminha. E, ao mesmo tempo, o Renan garante ao STF que os pedidos de impeachment do Toffoli, do Gilmar, do Lewandowski, todos eles vão para a gaveta, ele não deixa andar. Ou seja, isso não é formação de quadrilha, eu não sei o que é formação de quadrilha. Veremos quantos senadores estão nessa situação. Quantos senadores vão votar em Renan Calheiros? Só que a gente não vai saber quem, né? E vão ligar para a Carla de Brasília. Mas pode ter certeza de uma coisa, Carla, a grande maioria
são senadores, vai ser mais ou menos fácil mapear. Senadores do PMDB, o antigo, agora MDB, né? Do PMDB, do PP e, acredite, alguns do PT. Mas com certeza, olha, a comemoração que é para detonar o Bolsonaro. A comemoração que foi a própria eleição da Dilma Rousseff, então que ele tem uma ligação muito próxima com o Partido dos Trabalhadores. Não, o Renan tem ligação porque está com a chave do cofre. Exatamente. Não é que ele está querendo ficar amiguinho agora do PSL, amiguinho do Bolsonaro. Quem está com a chave do cofre, o Renan... O Chicão, como é que é o nome mesmo? Quem gosta de dinheiro... Quem gosta de dinheiro é mulher. Quem quer estar perto... Quem gosta de dinheiro é mulher. Não é mulher, é piriguete. Mas piriguete hoje está em tudo que é classe das mulheres também, né? Olha aqui, Carla, tu estarás soft. Aonde? Com licença, vamos voltar pro... Não, mas tem uma classificação nova. Não, agora eu vou te cortar como tu me cortasse. Aonde tu estarás... Não estarei aqui na bancada. Amanhã... Na hora que o Renan estiver em votação. No rosa. Estarei, aí na Ferrugem, bem pertinho. Exatamente. Carla sai em férias hoje, volta? Volto na outra segunda-feira, dia 10, 11. Dia 11 de fevereiro. Exatamente. Muito bem. Então aproveitem ela bastante hoje, depois ela vai ficar fora. Doutora Roberta, a sua manchete? Magda, sim. 27 milhões de brasileiros estão sem emprego. Hoje o IBGE apresentou os números dizendo que houve uma melhora na questão do desemprego. Atualmente, segundo o IBGE, são 12,2 milhões de brasileiros sem emprego. Entretanto, eu fui olhar esses números e o IBGE, o mesmo IBGE que diz que falta emprego para esses 12 milhões, apresenta 12 milhões de desempregados, mas quase 7 milhões de pessoas estão subocupadas. Quem são esses subocupados? São pessoas que trabalham menos de 40 horas semanais e que poderiam trabalhar mais, gostariam de trabalhar mais, mas não têm emprego. Outros quase 8 milhões poderiam trabalhar, mas não trabalham, ou porque desistiram de procurar emprego, os desalentados, ou não têm disponibilidade por algum motivo. Destes, 3,2 milhões de pessoas são mulheres que não têm com quem deixar as suas crianças, porque não tem creche para essas crianças e, portanto, não conseguem trabalhar. A renda média de quem está conseguindo trabalhar formalmente está na faixa de R$ 2.154. Houve um aumento de 4%, segundo o mesmo IBGE. Falando com especialistas, eles falam que há um recorde de pessoas subocupadas, que são pessoas que têm um currículo, têm uma capacidade muito maior do que o emprego que atualmente eles estão executando. Apurando os números do IBGE ainda, eu identifiquei e me chamou muita atenção que o IBGE considera empregado quem trabalha mais de 1 hora por semana. Então, o que está puxando a taxa de desemprego? São pessoas que estão trabalhando muito pouco e ganhando muito pouco. E são considerados já empregados. Então, infelizmente, não são números a comemorar. Essas são as minhas manchetes de hoje. Muito bem, as suas coisas. Eu só questiono ainda os números oficiais, porque o número oficial no Brasil, infelizmente, passou a ser sempre suspeito, né? Mas a gente tem que confiar em alguém. Mas eu confesso que prefiro o dia a dia e analisar as variáveis da economia para ter uma relação mais exata, ou uma confiabilidade mais exata sobre esses números. Porque, lembra que eu contei aqui do presidente do PDT, aquele Carlos Lupe? Sim, sim. Não vou contar de novo, mas assim, eles criam muitos números assim. Só que tem uma coisa, me parece que dar transparências e principalmente divulgar a metodologia de apuração, porque ela é que define a confiabilidade de uma pesquisa. Qual é a metodologia de apuração? Olha, nós temos 100 entrevistas em tal segmento, 100 entrevistas em tal segmento, tem entrevista em tal segmento, temos os números do Cine, temos os números, compilado, entendeu? Isso se chama estabelecer uma metodologia de pesquisa. Foi isso que eu fui fazer. Pela metodologia a gente pode confiar ou não. Porque senão fica acontecendo assim, eles divulgam, fica que nem Ibope divulgando audiência. O fulano tem não sei quantos pontos. Por isso que me chamou muita atenção esses números, porque no momento que eles identificam que uma pessoa que trabalha mais de 1 hora por semana já está considerado empregado, então esses números não podem ser considerados. Mas não deixa de ser interessante que 650 mil pessoas passaram a ter um trabalho por conta própria. Então são empreendedores, são pessoas que possivelmente perderam seu emprego com o valor do FGTS, estão ali empreendendo. Então assim, há
luz no fim do túnel. Estamos no início de ano, é um novo governo, uma economia que está tendo muita estratégia, está tendo planos muito claros, então a gente está confiando. A coordenação de arrecadação do INSS, eu não estou lembrando o nome do coordenador, ele deu uma entrevista agora no meio da tarde, dizendo o seguinte, que a arrecadação do INSS caiu muito por causa do trabalho informal. Sim. Muitas pessoas, no desespero e sem emprego, procuraram um trabalho informal. O cara montou uma carrocinha de cachorro-quente, montou um negocinho. Tem advogado que montou escritório de despachante de trânsito, entendeu? Assim, porque é uma forma de sobreviver. As pessoas têm que se virar, né? Só que isso, por fugir da formalidade, derrubou a arrecadação do INSS. E essa é uma queixa que o coordenador falou hoje à tarde. Gustavo, segundo o que eu levantei dos dados do IBGE, 1 milhão de pessoas perderam a sua carteira assinada. Saíram do emprego formal. Isso é queda então, da arrecadação. por isso que é a queda da arrecadação do INSS. É queda da arrecadação. Estou falando de governo. Hoje, nesta quinta-feira, o governador Eduardo Leite deu a entrevista coletiva que ele já vinha prometendo e ele não falava nada a respeito do pagamento do funcionalismo, enfim. E aí hoje ele falou aquilo que se esperava que ele falasse, né? Falou da dívida, falou da dificuldade, mas continua mantendo a promessa de que será só no seu primeiro ano de governo que os salários serão pagos com atraso, parcelados. Pelo menos definiu com as pessoas entre o dia 1º e 14 de fevereiro, cada um num dia, com intervalo de 2, 3 dias, mas todos serão pagos na primeira quinzena de cada mês seguinte, né? Aí escalonado por os salários mais baixos, salários mais altos. É a mesma coisa que o gringo fez, né? Exatamente. Exatamente. Só que agora ele deu datas. celeridade. Deu formalismo à proposta. Assim, também não vamos sair criticando Não, eu estou comentando isso. Uma das coisas que ele disse. Agora, vou ser honesto, eu vou dizer desde já. Eu não gostei do secretariado dele. Ponto, ok. Eu estou comentando isso porque, como ele disse, além das pessoas receberem com atraso, as pessoas nunca sabiam quando iam receber. Então, eu estou, com a minha equipe, assumindo o compromisso de que entre 1º e 14, todos serão pagos, escalonados. Agora, o que o gringo fazia? Não, o gringo às vezes pagava a pessoa no dia 25, 26, a última. Pelo menos para a pessoa poder se programar. Se programar, saber que até... Minimamente, entendeu? Aí garante ainda que ele vai... Só esse ano que isso vai acontecer. E as contas que vencem no final, por exemplo, condomínio. Claro. E muitas pessoas se endividaram justamente por isso, porque tiveram que fazer o planejamento não sabendo. Não sabe. Agora ele pelo menos ele sabe. E o que poder atrasar. Pode dizer na imobiliária, olha, eu vou pagar, não vou pagar dia 5, vou pagar dia 14, dia 15. Sim, vai lá e negocia, tem que negociar. Isso que você está falando agora me lembra uma coisa. Esses bombeiros que estão lá, não tem previsão para receber o salário de janeiro. Não é só aqui, né? Alguns ainda estão recebendo o rescaldo de dezembro. Eles não têm previsão de receber janeiro e o 13º deles vai ser parcelado. Esses são os heróis. Tá, deixa eu só quero continuar. Tu vai falar sobre isso, tu vai mudar o assunto e eu não quero mudar. E quero falar que na final da tarde desta quinta-feira tomaram posse os deputados e o novo presidente da Assembleia Legislativa, que é o deputado Luiz Augusto Lara, que durante quantos anos ocupou esta bancada aqui, no tempo do Clóvis e depois, um tempo depois só meu e da Carla aqui, ele, de acordo com o sorteio que eles têm, que cada ano um fica na presidência, né? Eles fazem um rodízio, ele é o primeiro, depois dele vão presidir também a Assembleia o partido do PP, o MDB e, no último ano, o PT. E já nesta terça-feira, o governador do estado já vai entrar com projetos, então assim, vai ser muito trabalho. Ele deu sorte, o governador, porque o deputado Lara é um conciliador. Ele é conciliador. Ele é um conciliador, eu acho que o governador vai ter... Vamos até ver o que ele disse hoje na posse dele, vamos dar uma olhadinha, por favor. Que a Assembleia e a presidência e as conduções do trabalho da Assembleia não cabem a um homem só. As conduções do Estado cabem
a todos que estão nesta mesa. E é na harmonia dos poderes, dos órgãos de fiscalização, das autoridades e das diferenças desse parlamento que nós temos a missão de retirar o Rio Grande do Sul da crise em que ele se encontra hoje. Que fala maravilhosa, né? Vem ao encontro do que o Gustavo Vitorino disse, e eu ainda complemento que o governador também não foi um caso de sorte, mas ele escolheu o seu representante dentro da Assembleia Legislativa, que é o deputado Frederico Antunes. Quer dizer, ele está muito bem... São parlamentares de perfil conciliador. Exatamente. Né? Agora, vai ser importante nesse momento, nesse início, que o governador encontre um terreno minimamente agradável para transitar, porque ele vai ter que tomar medidas drásticas, ele vai ter que tomar medidas duras. A Assembleia Legislativa, no ano passado, cometeu uma barbaridade ao negar um projeto do então governador, estabelecendo realismo na utilização dos recursos da arrecadação aqui no Rio Grande do Sul, que é o repasse, por exemplo, do quinquênio, né? O quinquênio aquele... Duodécimo, perdão. O duodécimo. Por quê? Porque o repasse historicamente, é feito pelo orçamento. Só que o orçamento, a gente sabe, é uma peça de ficção. O certo seria fazer... É a previsão do orçamento, que não se sabe, que talvez aconteça. E que nunca ninguém realiza, vamos deixar bem claro. Exatamente. Nunca ninguém realiza. E a proposta do governador é, vamos passar a repassar aos demais poderes os recursos, os percentuais estabelecidos em lei pela arrecadação e não pelo orçamento. Tomara. Pois de forma inacreditável e covarde, porque a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul foi covarde no ano passado, ela derrubou esse projeto do governo, não aceitou, uns com medo do judiciário, porque tem rabo preso, e outros porque iam perder dinheiro, porque parte desse repasse era para o Poder Legislativo. Vamos ver se agora, de forma conciliadora, esse projeto possa ser reeditado, mesmo que com alguns aditivos, pelo governador, para estabelecer um realismo orçamentário para o Rio Grande do Sul. Falando nisso, o governador falou num déficit de 22 bilhões para 2019. Quer dizer, 15 bilhões já vem acumulado e mais 7 bilhões para esse ano. Roberto, o Eduardo Leite realmente não tem dinheiro para pagar as contas básicas do Estado. É como uma família que realmente ganha menos, arrecada menos, né, do que tem. Presente. O interessante, ainda falando do governador, é que ele esteve ontem em São Paulo, entre outros encontros que ele teve com outros governadores, ele se encontrou com a presidente do Instituto Ayrton Senna, a Viviane Senna, para tratar sobre a educação do nosso Estado, buscando possivelmente algum tipo de informação, parceria, coisas que o valha, porque o Instituto Ayrton Senna é muito exitoso na questão dos índices de boa aprendizagem, não apenas de estar na sala de aula, mas aprender. Gostar tem êxito, porque exitoso pode ser duas coisas, tem êxito nisso. Eu queria deixar esse registro que eu acho bem importante, nós estarmos buscando essas parcerias com quem comprova que faz direito, né? Mário Barcelos. Às vezes eu reclamo muito das coisas, eu sou um reclamão já por natureza. Um dos meus filhos, eu sempre digo o seguinte, meu filho, o Rodrigo, meu filho, se um dia que eu não reclamar, tu pode me internar, eu estou doente. E eu não posso reclamar hoje das coisas que têm acontecido comigo. A cada dia que passa, eu recebo mais agrados e agrados das pessoas. Eu falo a respeito de livros. E hoje recebo um livro de um professor de filosofia, 3 livros, o Fábio Gai Pereira, que, como eu, é um buscador da verdade. O amor à sabedoria, que é o princípio básico da filosofia. Ele usa a filosofia socratiana, Sócrates, né, que é o homem que morreu em função da verdade, foi condenado porque falava a verdade dentro dos princípios democráticos. E um dos livros, o primeiro deles, Voando nas Alturas, é um livro de 60 páginas. Já li aqui praticamente todo o livro aqui, nesse instante que vocês estavam falando, me perdoem, mas eu fiquei lendo, porque a matéria é tão interessante, falando de Sócrates, né? E esse livro, algumas frases foram escritas por Platão, que era discípulo de Sócrates, como uma vez eu disse aqui na mesa, Platão, discípulo de Sócrates, né?
e traz frases fantásticas de uma viagem que foi feita à Grécia. Então, para o professor de filosofia, Fábio Gai Pereira, muito obrigado pelos seus livros. Eu Sou Feito de Quê? Outro livro dele, e o Debate, né? O Debate aqui, que são capas bastante originais, simples, mas significativas. Eu apenas vou dar um pensamento de Sócrates, o homem racional, o homem da verdade. Se praticares alguma ação vergonhosa, não creias que poderás ficar absolutamente a ação ignorada. Porque, embora pudesses ocultá-la de todos, sempre a conhecerias tu próprio. Esse é Sócrates. Deu nos dedos, hein? Deu nos dedos. Ele era um buscador da verdade. O professor deve saber muito mais do que eu, professor de filosofia. Então eu quero agradecer os livros, a todos os livros que eu tenho recebido essa semana, o livro sobre Leonardo da Vinci, Maior Polímata, ontem, aquele livro, o último livro, esse que foi campeão, que é campeão de vendas no mundo, da Michelle Obama, e todas essas pessoas profundamente atenciosas que me atacam na rua, me beijam, me abraçam, todas elas falam mal do Vitorino, mas mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas a Silvia quer um beijo do Vitorino aqui então pelo WhatsApp. Você vê que não tem gente que ainda gosta. Vê só a Silvia, que é mãe da Mariana. Nada como ter um superstar na bancada, hein? Agora, ele falou tanto do livro do Sócrates, não falou disso, que o Sócrates era bom de cabeça. A Silvia quer um beijo do Vitorino. Silvia. A Mariana, a filha dela, pediu. Mande um beijo. Silvia, obrigado pelo carinho, obrigado pela gentileza. Vitorino, eu só gostaria de explicar para as pessoas que essas minhas brincadeiras com o Vitorino... Agora, Mário, não deixa eu falar. Piada do minhas brincadeiras com o Vitorino é tudo carinho. Se você ouvir na Rádio Pampa pela manhã, eu elogio, passo o programa inteiro elogiando. Eu vejo, eu recebo as mensagens da tarde. A inteligência soberba, né? Soberba do Vitorino, né? O pior é que é verdade, eu gosto desse troço, sabia? Eu gosto desse troço aí. Os franceses dizem, voa lá, tá ótimo. Tá, mais coisas que tem aí, Carla? Aqui no WhatsApp tem bastante coisa. Não, tá. Quer que eu fale aqui? Não. Tá. Que belos políticos em todos os sentidos. Beijo, Suzana, se referindo, acredito eu, ao governador e ao novo presidente da Assembleia. O Lara é uma figura fantástica, né? Governador Leite, cara de pau, fez campanha dele falando que não iria parcelar os nossos salários e, por sinal, é uma miséria. Eu sou professora e agora parcela e tal. A Karine tá braba, realmente. Ele, bem pelo contrário, ele sempre alertou durante a campanha que ele ia parcelar no primeiro ano. Depois, ele disse que ia conseguir fazer o equilíbrio das contas e pagar em dia. Mas nesse primeiro ano, ele sempre disse que ia parcelar. Verdade. Aqui, cadê o Ruschel? Tá dodói de novo. Abração a todos dessa seleta bancada, diz a Nilva Porto de Capão da Canoa. A Nete Saldanha também sentiu falta do Ruschel. Cadê o Ruschel? Comeu o docinho personalizado e sumiu. Autofagia. Ele foi fazer aquelas aplicações? Não foi fazer aplicações, coisa alguma. Não, ele foi fazer a correção da cirurgia ginecológica que ele fez. Que não ficou bem, né? Que não ficou bem, ele foi... E tem que deixar 15 dias, depois revisa. Essas cirurgias ginecológicas são muito delicadas. Não, o Ruschel, brincadeiras à parte, o Ruschel tinha uma audiência, né, na Justiça no dia de hoje, fora de Porto Alegre. Então, para não ficar em correria e não acontecer nada, ele estará conosco amanhã. Será que ele está de terno e gravata? Pois eu quero saber, porque a Débora Santos diz o seguinte: boa noite, queridos. O mundo não é mais o mesmo. As pessoas não têm mais palavra. Vitorino, cadê o terno vinho que disseste ontem que irias colocar? Mesmo, adoro vocês. Abraços, Débora Santos. Se esqueci. Débora, amanhã. Na verdade, tu abriu o guarda-roupa e já tinha saído, tu nem sabe pra onde. Ele não voltou ainda. Entendi. Boa noite, meus caros. Conheço a realidade do funcionalismo. Prevejo que vai haver colapso. 4 anos de atraso, pagando juros de tudo, sendo que o Banrisul no dia 31 debita tudo, independente de haver pagamento de folha ou não. Interessante seria a abertura de uma linha de crédito aos servidores que estão endividados no Banrisul. Amenizaria a situação dramática e evitaria muitos suicídios que já estão acontecendo. Credo, André Lacerda, que notícia ruim isso, mas eu confesso para ti que eu não duvido. As pessoas realmente estão desesperadas. Você imagina, se as pessoas que têm renda, as pessoas que têm os seus salários em dia, já estão desesperadas, imagina as pessoas que não têm
Salário? As pessoas que às vezes têm que sustentar a família, filhos, contas para pagar. Porque hoje não é homem nem mulher. Não tem água. Não tem água. Não tem água. Sabe, não tem água para tomar banho. Sabe, já não digo nem para comer, mas para tomar banho. Aí ele pensa, vou assistir Atualidades. Não tem luz. Não tem luz, aí não é bem assim. A tua manchete, menina Ana. A gente falava bastante, nós falamos muito aqui a respeito do ensino, de como a educação deve ser incentivada, mas Porto Alegre, então, foi, vamos colocar, a pioneira em trazer um ensino de lições e diretrizes que podem se identificar a violência doméstica e a violência contra a mulher. Então, o projeto da Sofia Cavedon, do PT foi aprovado. Cavadão é o biquíni cavadão. Ela é Cavedon. O projeto dela já teria sido aprovado, mas como o Marquesan não deu o seu ok oficial, não assinou colocando a lei em prática hoje, então na Câmara de Vereadores foi efetivada e já estará publicada amanhã no Diário de Notícias Oficiais para trazer a respeito 10 diretrizes que serão então passadas nas escolas para que se identifique tanto quando essa violência acontece nos lares, como meninas que podem sim já na idade aí de 11, 12, 13 anos passarem por algum processo, seja bullying, seja alguma ideia de que alguém puxa, alguém empurra dentro de casa, quem ela deve procurar, como isso deve ser feito, quais são os meios legais que devem ser procurados e os direitos dessas meninas, porque quanto antes se avisa, mais fácil é, vamos dizer assim, prevenir para não ter que remediar no futuro alguma relação, alguma situação em que a mulher passe por uma situação de violência e não saiba a quem recorrer. Até o Rio Grande do Sul é um estado que se utiliza também de um questionário que foi justamente programado e feito para identificar mulheres que às vezes não entendem o que é e o que não é. Então, É legal a ideia da Sofia. Esse questionário vai ser divulgado e vai ser passado para as meninas. É interessante. A Sofia Cavedon... O que aconteceu com ela que ela chorou no programa do Paulo Sérgio? Ela está propondo exatamente isso. Ela está propondo que chegue às classes mais baixas da população, especialmente as mulheres, orientações para saber como se defender da violência doméstica, para saber se defender do estupro dentro do lar, para defender suas filhas, para orientar as crianças. A Sofia Cavedon, a vereadora Sofia Cavedon, ela é ela é professora de origem. Então, ela tem muito esse cuidado envolvendo educação, essa coisa, esse projeto de educação. Ela já participou da nossa bancada aqui, né? Então, é uma pessoa que tem um pensamento que a gente discorda, ela tem um pensamento de esquerda, mas é uma parlamentar muito séria, que a gente tem que respeitar. E essa é uma proposta muito boa. Não, É trabalhadora. E ela tem uma proposta muito séria, e essa proposta foi muito bacana. Que bom que foi aprovado e que bom que ela levou adiante essa ideia. Porque eu acho que a orientação, Aninha, parte da escola. Exatamente. A menina de 12, 13 anos já tem que ser orientada. Olha, cuidado com as pessoas estranhas, cuidado com as ruas escuras, cuidado em andar sozinha em certos locais, enfim. E eu acho até falo porque a questão pregação desse conteúdo é importante. A publicação do Diário Oficial, essas 10 diretrizes, uma delas também inclui a questão psicológica, de entender que a violência não começa às vezes de uma hora para outra. Em alguma situação acontece aquele evento esporádico, ela começa às vezes com o bullying, até identificar os garotos, também passarão por essas aulas, serão orientados, esse pelo menos é a intenção do projeto, para que eles saibam também que um relacionamento, que tem que ter respeito, que tem que se colocar de uma forma, uma postura respeitosa, né? Ela propôs um conteúdo. Não, e de fato a gente contextualiza algo que fica, quando o ensino aquele do caráter, da família, às vezes não é bem estruturada. É importante. E até para facilitar denúncias, né, dentro desse sistema. Ter um caráter, isso é importante ensinar. Isso não é aquela coisa de teoria política, para ensinando para criança de 12, 13, 14 anos. Ensinar esse tipo de coisa, isso eu acho importante. E a gente fica um pouco triste porque eu, lendo os comentários dessa matéria, quando eu procurei mais informações, as pessoas, estão querendo ensinar o feminismo, estão pregando isso e aquilo. Gente, não, todas as 10 diretrizes estão explicadas, quem quiser pode ir lá procurar e, de fato, não tem nada nesse sentido. São diretrizes práticas e objetivas para evitar, às vezes, até um problema sério e, quem sabe, desafogar aí a delegacia e outras situações no futuro. Falando em desafogar, o Eugênio Carlos, que sempre que manda alguma coisa, ele manda assim aos gritos, Magda! Mais ou menos isso. 800 milhões da Vale foram bloqueados hoje. É verdade, isso não vai fazer cócegas na vida deles, mas enfim. E uma outra coisa que ele mandou também foi sobre a ajuda
Ajuda, na verdade, contra como é que é? Não é Guaidó, como é que é o nome do... Juan Guaidó. Maduro? O Maduro. Guaidó. Guaidó. Eles escreveram errado aqui, eu estou dizendo errado aqui, ó. Urgente, forças militares de Maduro invadem residência de Guaidó e fazem refém sua família. Aí está o grande estatista que os esquerdopatas tanto defendem. E Carlos Alberto Martins diz o seguinte: mineiros mortos, engenheiros presos, diretores da Vale soltos. Percebem a diferença entre o povo, classe média e elite? Diz o Carlos de Esteio. É teu assunto também, né, Roberto? Magda, ontem nós falamos aqui sobre a questão da fiscalização das barragens. Chama muito atenção o movimento que a União Europeia, desde ontem, já está manifestando, desde que aconteceu essa situação toda em Brumadinho. Por quê? Porque a empresa alemã que deu um laudo técnico para a Vale e que o diretor e o presidente da Vale citam, realmente é uma empresa muito conceituada internacionalmente nesses quesitos de oferecer laudos. E eles dão laudos para grandes empresas multinacionais, tanto da indústria têxtil, de várias. E o que está acontecendo? Os europeus estão chegando a uma conclusão. Como é que a gente vai confiar, afinal de contas, nessas empresas que estão oferecendo esses laudos? Outra coisa, por que esses laudos não são amplamente expostos a públicos para qualquer cidadão de qualquer parte do mundo ir ali e checar? Afinal de contas, a Vale é uma empresa que todo mundo que quiser investir nela pode investir. Aliás, a resposta está nos números de mortos. E chama a atenção de todos, inclusive uma advogada holandesa. Ela está se dispondo a vir ao Brasil, a conversar com investidores, conversar com as famílias todas atingidas, todos que estão se sentindo lesados, para que haja uma mobilização. Então, o que eles estão fazendo? Indo atrás dessa empresa alemã, porque eles querem realmente uma varredura nessa questão de fiscalização. E, atualmente, a fiscalização, ela, segundo as leis brasileiras, é mais ou menos, permitam-me falar algo um pouco desagradável, mas é mais ou menos o seguinte: a raposa, a empresa, cuida do galinheiro, que é as barragens. É o fim da picada. Falando em barragens no Brasil, então a gente tem 3.387, o estado com maior número de barragens é o Rio Grande do Sul, com 1.097 barragens, e estruturas com alto potencial de dano. Eu expliquei ontem, dano é diferente, alto potencial de dano é diferente de risco. O alto potencial de dano quer dizer que, se romper a barragem, muita gente vai realmente ser atingida, tanto da parte humana quanto da natureza, né? Então, com exatamente, com alto potencial de dano, no Brasil são 204, Minas Gerais tem 134 e o Rio Grande do Sul tem 7. É que acontece o seguinte... São Paulo 9, Bahia 7, enfim, serão alguns números. O Rio Grande do Sul não tem uma tradição, né, Marli? Uma tradição forte na economia ligada à mineração. Não tem. O Rio Grande do Sul, ele não é extrativista. Tem o polo carbonífero. Então, as barragens que nós temos, elas são muito mais de redirecionamento de recursos hídricos ou de geração de energia elétrica. Elas não são barragens, sabe... Mas dependendo do volume da água, também causa um grande estrago. Também. Então, assim, as nossas barragens não têm um histórico tóxico. Deve ter uma ou duas aí, né? Que extração de carvão, por exemplo. Mas nós não temos tradicionalmente a mineração como algo forte na nossa economia. E as nossas barragens, a maioria delas, foi o que a Carla falou, não não é alto grau de risco, é alto poder de destruição. Exatamente. Mas aí ontem a Roberta até trouxe um dado dizendo que o risco da barragem considerado era baixíssimo, da barragem de Brumadinho. Então quer dizer que a gente realmente fica inseguro, porque se Brumadinho tinha um risco baixo, o que dirá das outras barragens? Isso não é resultado do relatório falso? A pergunta é quem é o retardado que assinou esse laudo? Não, quem é o retardado que classificou? Está com o bolso cheio de dinheiro. Mas é isso que eu fui atrás. E é isso coisa falsa. É isso que eu fui atrás. E foi isso que a Europa está se manifestando.
Porque isso não afeta só o Brasil, afeta todo mundo. Sim. O que acontece... Credibilidade. Claro. Imagina. Uma outra coisa, país, né? Imagina. E é uma empresa alemã responsável eu queria deixar pelo um registro monitoramento que da me chamou segurança. muita atenção. A procuradora-geral, a Dodge, me chamou muita atenção a Ela chorou hoje na manifestação entrevista, dela. viu? Ela me surpreendeu positivamente. Ela chorou hoje na entrevista. Se mostrou uma senhora, uma mulher assim, que colocou a justiça acima das leis. Ela está extremamente sensibilizada e eu percebo que ela vai fazer pressão para que a Vale realmente seja punida, mas mais do que tudo, cuide do bem-estar daquilo que sobrou, que são as vidas. Não é só indenizar, não é só levar dinheiro, não é só fazer doação de 100 mil reais, é muito mais. É oferecer condições psicológicas para essas pessoas se reerguerem, condições de acolhida sobre as perdas, é uma série de coisas. Olha, então, Roberta, se eles começarem, se derem uma casa e um emprego para essas pessoas, eu já estou feliz. Sim. Aí o restante vem... E pagarem para o Brumadinho continuar pagando os royalties que já vinham pagando. Eles anunciaram que vão continuar pagando, mas a gente nunca sabe até quando. A propósito das manifestações, o site oficial da família real britânica, nesta quinta-feira, publicou uma mensagem que foi assinada pela Rainha Elizabeth II, justamente sobre essa tragédia em Minas Gerais. No texto, a rainha diz assim: fico profundamente triste ao saber sobre a devastação e as vidas perdidas pela ruptura da barragem. Mais adiante, no pensamento e oração, nosso pensamento e oração estão com aqueles que perderam seus entes queridos e com aqueles que tiveram suas casas e meios de vida afetados. Diz ela em seu nome e no nome do príncipe Philip, que anda dirigindo sem poder mais, ele já não enxerga, ele já está comendo sapato, o príncipe Filipe tá pior que tu, Mário. Tu pelo menos sabe de tudo. Agora... Mas vamos falar sobre os israelenses também que estão saindo de lá, né? Hoje já saíram. Pois é. E nós temos aí algum material sobre os israelenses que vieram para auxiliar os nossos bombeiros nesse episódio. Não tem? Tá aí? Ah, tá aí. Tem muita fofoquinha, muita coisa, diz que foram maltratados, hoje diz que não foram maltratados. Nós estávamos conversando sobre isso, né, Marne? Eu não sei, Quem que maltratou? Não, diz que deu ciúme. Diz que os nossos disseram assim, pra que isso? Não precisava nada disso. Sim. Ciumeira, mas eles dizem que foram bem tratados, né, Roberto? Isso, eles não se queixaram de nada. Eu gostaria de deixar o registro do porta-voz dos bombeiros dessa missão brasileira, que comentou que eles ficaram muito felizes e honrados com a troca entre os israelenses e os brasileiros. E que, sobretudo, o exército israelense ajudou a encontrar 35 corpos e, claro, os judeus têm diferenças culturais e religiosas de outros brasileiros que ali estavam. O que eles faziam? Quando eles encontravam um corpo humano, eles faziam 1 minuto de silêncio em homenagem a essa alma e cada qual dentro da sua religião. Então, houve muito respeito. Os israelenses aprenderam muitas táticas novas com o exército e os bombeiros, em razão da situação muito peculiar da nossa região brasileira. Eles não estão acostumados com isso, né? E os bombeiros comentaram que aprenderam a lidar com vários equipamentos de alta tecnologia. Então, foi um contato muito legal. Já haviam definido que voltariam na sexta-feira, adiantaram o voo na quinta em razão de horários e agora os israelenses voltaram para sua Israel. Agora. Deixa eu acho que ela vai falar a mesma coisa que eu com relação à Sirene. Então, para o ímpar, quem vai falar da Sirene? Já falei bastante. Então, vou deixar a Carla falar sobre esse assunto, porque para mim foi uma papagaiada enorme, mas então foi atualizado o número de mortos, infelizmente subiu para 110 pessoas e mais 259 estão desaparecidas, não foram ainda nem localizadas, muitas pessoas trazendo então os seus apelos através das redes sociais e solicitando até o auxílio, mas já que a Carla vai falar sobre as sirenes, eu fiquei chocada com uma notícia que eu li, porque a polícia teve que entrar em ação, porque tinham pessoas que estavam saqueando residências evacuadas próximas, justamente porque estavam com o intento de roubar eletrodomésticos, de casas que não foram prejudicadas, porque as pessoas
claro, por uma questão de segurança, saíram do local, estão realocadas em locais comunitários, onde recebem água, energia elétrica e tudo mais, mas a polícia ser acionada para pessoas que estavam saqueando as casas evacuadas, né? é um absurdo. São os urubus. Aqui, quando acontece alguma coisa do tipo, tem enchente e tal, que as pessoas precisam abandonar também as suas casas para não correr risco, sempre tem aquele que entra e que faz o saque. Sempre tem em qualquer lugar do mundo. Não, no Brasil só isso. No Brasil, no exatamente. Brasil. Agora, só para falar sobre a sirene rapidamente, o que acontece? A gente fica perguntando por que não tocou a sirene? Se tivesse tocado a sirene, as pessoas que estavam um pouco mais longe poderiam ter fugido, teriam salvado muito mais. A Vale diz que não tocou a sirene porque o evento foi muito rápido. E os especialistas dizem que não tem nada disso, que não tem evento rápido nem nada parecido. Quando começa a dar os primeiros sinais de que aquilo ali pode romper, a sirene já tem que tocar. A Vale diz que a sirene tocou na sexta-feira, os moradores disseram que nunca escutaram a sirene na vida. Aliás, a sirene nunca foi testada, segundo os moradores. É o que diz o seu Luiz de Alegrete aqui, diz assim, ó, piada do dia do presidente da Vale hoje. A sirene não foi acionada por ter recebido uma engolfada de lama. Ela foi engolida pela exatamente. Mas isso é péssimo. Foi muito rápido, aconteceu. Ele quer que a tragédia seja com slow motion, com Deixa o Marne falar e já quero passar para o assunto do E só faltou botar a sirene embaixo da barragem. Tá, eu vou ler aqui uma coisa. Exatamente. Quer outra boa? Mas foi isso. Quer outra boa? O limpador de para-brisa O português, STJ né? mandou soltar o Richa. Hã? Como é que é? Quer uma boa? O STJ mandou soltar o Richa, o governador. De novo? Presidente do STJ manda soltar ex-governador Beto Por que Richa. eles não põem aquele negócio, não tem aquela catraca assim, ele entra e sai com o cartãozinho? Bota uma catraca na penitenciária lá em Curitiba, porque esse bicho é um tal de entra e sai Entra e sai, é melhor dar um cartão para ele que sai mais barato. Não, crachá. Mário Barcelos. Dona Magda, são dois assuntos, dois aspectos importantes a serem comentados aqui. Primeiro, quando foi oferecido por Israel, o Netanyahu, com a amizade que ele fez, evidentemente, todo esse afeto, claro que isso vai ter uma troca, né? Troca entre Brasil e Israel, venda de tecnologia, compra de produtos aqui, isso é um comércio, evidentemente, por trás de tudo isso. Houve uma ciumeira muito grande do partido contrário ou de partidos contrários ao governo Bolsonaro. Então, quando chegou esse avião, custou 7 milhões de dólares ao Estado de Israel mandar esse avião com 135 pessoas atravessar do Oriente Médio até aqui. O custo, esse era um custo de 100 e tantas toneladas que vieram neste avião. E começaram aquelas falas, né? Eu ouvi uma fala de um dos membros que estava ali, que era um pretenso representante de moradores da região que estavam na Jusante. A Jusante é a favor da correnteza. As pessoas não sabem o que é Jusante. Não. Então, é a favor da correnteza, é isso que significa. Bom, então, surgiram essas fofocas, essas coisas. Então, já se alardeou como se os médicos, enfermeiras, etc., todo aquele pessoal técnico de Israel tenha sido maltratado. Eles não foram maltratados. Foram estas pessoas que fizeram esses comentários, mas com fundamento político. Eu já vi até notícia, não, mas isso é antissemitismo. Que antissemitismo? Não tem nada, eles nem sabem o que é isso. As pessoas, eu digo uma coisa para vocês, é muita fofoca. As pessoas, dona Roberta, de outros partidos são contra o Brasil. Eles não são a favor do Brasil, Roberto. Eu só queria deixar registrado que o presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, posta regularmente e postou mensagens e imagens lindas nossas e dessa integração maravilhosa que aconteceu entre os exércitos e o próprio exército israelense também. Em situações onde eles brincam com crianças, ficaram encantados com o povo brasileiro. Então, tá tudo zerado. Chicão Tofone, a tua manchete, por favor. Primeiro-ministro. Minha manchete é Kissing by God. Beijado por Deus. What? Esse filme é um filme que eu indico para todo mundo, que é a vida, a morte e tudo que aconteceu no grande surfista Andy Irons. Andy Irons, para quem conhece surf, eu fiz surf muitos anos, ele e Kelly Slater dominam o panteão dos grandes surfistas. E a morte dele foi uma coisa muito envolvida em depressões, não era muito acostumado ao sucesso. E, inclusive, esse filme tem 3 passagens interessantes. Um dos tubos mais longos da história do surf. Ele ficou 1 minuto escondido dentro da água e daqui a pouco ele apareceu numa praia em Bali, na Indonésia, numa etapa do WCT. E depois, esse filme, até me lembrei da Carla,
tem um outro aspecto fantástico. O enterro dele foi feito em North Shore, quem conhece o Havaí, aquela conhece como ninguém. Esse colar do Havaí, tu acredita? É verdade, lindo. O Andy Arias, o dia que ele nasceu, tem o dia Andy Arias no Havaí. O final é dramático. Depois do enterro aparece, deu uma passagem no tempo, e aparece o filho dele, que é uma cópia dele com 6 anos de idade já, nadando na praia. Muito legal esse filme. Eu fiquei emocionado. Eu sou um cara que pouco me emociono com filmes, que eu gosto de filme de ação. Então, eu recomendo esse filme. Kissing by God. Beijado por Deus. Você vai ver. Inclusive, a mulher dele, segundo o Gabriel Medina, é uma das mulheres mais lindas do mundo. Maravilhosa. Ela é a deusa do surf. Ela que deu o prêmio para o Gabriel Medina no ano passado. Agora, eu fiquei mais fã do Gabriel Medina, porque o Gabriel Medina é um garotão, segura a pressão de ser o maior surfista do mundo. O mundo do surf, ele tem tão ou mais glamour que a Fórmula 1 é uma elite. De mulheres fantásticas, lugares paradisíacos. Não chega a ser uma elite, porque se tu vai dinheiro, ver... mas o lado... Não, olha aqui, ó, a gente tem um mineirinho. Tudo bem, mas são pessoas que saíram da periferia e que se tornaram grandes surfistas. No caso do Gabriel Medina. Agora, os havaianos não, os Estados Unidos têm um padrão alto lá no Havaí, e foi o caso desse. E aproveito esse instante aqui, dar um abraço a um grande amigo meu que está sempre curtindo, que é o Dr. Ítalo Marcon, e amanhã começa também uma coisa muito importante aqui em Porto Alegre, que eu sou muito envolvido há muitos anos, festa de Iemanjá de Navegantes. Por quê? Porque o nosso grande padroeiro, a nossa grande padroeira, a nossa Navegantes, porque é uma festa que acontece quem tem rios. Eu não curto esse pessoal que vai curtir São Paulo, a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, porque tem o padroeiro do Rio de São Paulo. Isso é macaquice. Eu valorizo aqui. Então o pessoal pega no meu pé, porque eu não torço contra futebol. E essa festa é tão importante, dona Magda, que ela faz parte do calendário turístico de Porto Alegre. Ela tem uma assinatura da prefeitura, que está assinando essa festa do mercado público, que o nosso amigo Pai Paulinho está organizando. Inclusive, o nosso programa vai ter uma menção honrosa amanhã lá, sabe? Bom, então você já sabe, não pode deixar de passar lá no Mercado Público de Porto Alegre, naquela parte do centro, efetivamente, na parte central do mercado, que é onde você vai ali receber a sua bênção, não importa qual é a sua religião, tá? Porque é Nossa Senhora dos Navegantes, para nós católicos, tem um outro nome, não importa a sua religião. É um dia especial, é um dia bacana, então assim, ó, vá lá e receba a sua bênção também. Agora, sem querer, eu compliquei a vida do nosso cameraman e vazei uma foto. Eu quero mostrar para vocês o seletíssimo grupo masculino que está assistindo o nosso programa neste exato momento. Entre eles, o pobre do Ayrton Ruschel, que foi para uma audiência, a Magda. Aí. Entregada, hein? Olha ali. Não, eles mandaram. Olha quem está lá em cima na TV, sou Joe. Eles estão assistindo a Atualidades Pampa. E são pessoas que assistem sempre. Essa é a audiência? Não. Ele foi de sunga, né? Não, ele tinha audiência. Entendi ontem a posição dele. Ele tinha audiência hoje e aí aproveitou e já emendou, foi jogar os vídeos de futebol dele. Claro, então aqui, ó, o elenco masculino. Como tudo está no meu celular, eu não posso mostrar simultaneamente. Paulo Sérgio Pinto, Dodge Sirena, que é o presidente, eu acho, de tudo. O Calil, o Hugo de Leon estava aqui, tá? O pessoal adorou tudo, não sei o quê, fala de nós aí, não sei o quê, boa tarde, tá? Então aqui, ó, os meninos, então, meninas, olha onde andam os meninos que são bem comportados, estão lá, ó. Agora isso aqui vira um jantar. Olha, tem tanto homem bonito ali. Fazia tempo que eu não via tanto homem bonito mas a perguntinha, assim. Quantos anos de cadeia tem aí, hein? Ai, Gustavo, somando passa de 300, né? Muito mais. Olha quantos eles são. Passa de 300 anos de cadeia ali. Não, são todos muito queridos. Paulo Sérgio Pinto tá ali também? Tá aqui também. Essa é uma parte eu acho que o Paulo Sérgio Pinto estava fazendo a foto. Paulo Sérgio Pinto. E os outros, assim, tem muitas pessoas conhecidas, gurizinhos. Beijo pra vocês, queridos. Joguem bastante futebol. Vocês ganhem pelo menos o jogo, não me façam... Ruxa, eu espero que a audiência tenha sido boa, eu te amo. É verdade. 2019. Ruxa, eu espero que a audiência tenha sido boa, viu?
A audiência dele, é verdade. O Russell não tem por que mentir. Não, imagina. Ele tinha me dito que ia fazer isso. Claro. Ele tinha me dito que tinha uma audiência e depois ele ia aproveitar e ia jogar com os guris dele lá. Amanhã eu vou ter uma audiência. Vai? Não, amanhã tu não pode, que a Carla não vem. Audiência, A Carla já tem uma Não, audiência amanhã tu não pode, que a Carla não pode. Agora esse desdobre da audiência eu gostei. É novo. É novo desdobre, não tem como dizer não, é profissional. O senhor te contou, esse Não, eu acho que segunda-feira eu vou ficar resfriado. Invicta Sea Dragon desce 1000 metros, foi testado na Força de Porto Rico por um marinheiro americano. Mas que coisa impressionante, coisa E bonita. é um relógio de ostentação, porque na noite, aqueles reloginhos pequenininhos, Igual esse meu aqui, nada. que tem que entrar, porque o relógio de ostentação dourado da Hard Power. O estilo Vitorino é estilo Titio. Estilo reloginho. É o cara que vem buscar a gata. Eu sou o cara que fica com a gata. É diferente, eu e o Vitorino. Ele só vem buscar, não vem Esse buscar. é estilo O cara papai. traz a gata e tu fica Eu com a que gata. fico. Entendi. Tu busca a gata? Ruxa não é o meu nome. Entendi. Ruxa tá lá na audiência. Entendi, ô Chico. Tu busca a gata, é isso? Não, eu não busco, cara. Tu acha Olha que eu isso busco? aí, Eu o não dou exemplo mole pra do essa operação. cacófono. É isso que ele tá O tentando. relógio dele é 100 metros, longe da água. Que horror! Vou passar 100 metros da torneira. Escuta, entre as manifestações que nós tivemos sobre a tragédia lá da Minas Gerais, o Papa Francisco também, que é o teu ídolo, né? Tu adora o Papa verdade. Francisco, Eu também se também. manifestou, Eu também. né? Manifestou através Maravilhoso. das redes sociais, dizendo: quero exprimir a minha dor pela tragédia que atingiu o estado de Minas Gerais no Brasil. Recomendo a misericórdia de Deus todas as vítimas e, ao mesmo tempo, reza pelos feridos e exprimo meu afeto e proximidade espiritual às suas famílias. Dona Magda, uma coisa nessa solidariedade brasileira, tem muita hipocrisia. E eu, por exemplo, me solidarizo com Israel. Israel veio e bancou a operação. Não adianta ficar desdobrando, blá, blá, blá. Se ofereceu, né? Se ofereceu, ele se ofereceu, mandou um avião com um monte de cara, o exército melhor do mundo, veio nos ajudar aqui. O resto não, solidarizo com o povo brasileiro. E quantas vezes o povo brasileiro não gastou dinheiro para botar Haiti. Angola, Haiti. esses caras, Haiti, Bolívia, mas esses são caras não todos, mandam mas nada. são os pelados. Ah, mas então não fica amigo de pelado, que fica com pelado. Mas não é assim, Entende? Que pelado é um atraso de vida, então. Chicão, os estados, os países não são assim, eu vou... Quando alguém me liga, eu digo o seguinte: o que tu quer que eu não tenho que tu pode me oferecer, queridinho? Já entra nessa operação, porque eu não vou no desgaste desse desdobre, nada a ver. É por isso, então, que o Vitorino não tem mulher até hoje? Não, o Vitor, não, entendeu? Eu não sei a vida pessoal do Vitorino, ele é muito secreto. Mas tu sabia. Dizem que ele tem agora ele tem uma namorada, tá muito sério. Diz que é uma mulher muito bonita, eu não posso falar da Eu não intimidade conheço dele. ninguém, olha. Ele tá que eu sob o tenho- manto do matrimônio. Que a mulher organizou uma mega festa de aniversário pra ele. É o que rola à noite aí. Esse cara fica arrumando encrenca pra mim. Mas arrumando ele nem queria dizendo que tem uma namorada legal, não é bacana? Bem que eu gostaria, sabe? Olha só a carinha dele, lá o beicinho dele, mano. Não tem, já te disse, ele tem boca de... É o Zé Boquinha. Faz falta na vida de O Gustavo Vitorino fica bem fazendo beijo, assim, ó. mulher. Ele faz beicinho todo dia. Porque aí ele esconde de cima. Mas é Faz mulher beijo. de bar. Olha lá, ó como fica bem, ó. Uma mulher parceira, amiga, Olha só, Babi. companheira. Predador. Olha. Acima Olha da, o papo acima furado, da o Rolando beleza. Lero. Ah, tu não quer beleza, né? Acima da beleza e da grandeza do seu interior está também a capacidade de assimilar Ele veio uma de pijamas cumplicidade, uma parceria. Com esse Que parte papinho integrante trouxa, da ninguém beleza. vai... Você sabe, Ninguém vai sair contigo Minha com esse Ana, papinho gostou? trouxa. Já dormiu. Já Não tem a Ana mínima dormiu com chance. seu A papinho. mínima já chance com a dormiu. Ana. Com uma mulher bonita não tem. Desculpa. Mas a tua namorada é bonita, eu sei, conheço ela. É verdade. E vou dizer uma bem, coisa pra Não ti. ajuda, Chicão. Vitorino- Não ajuda. Não ajuda, O mamãe. Vitorino é tão cirúrgico que ele escolhe uma namorada que já tem um filho, porque ele não quer fazer um filho. Ele acha que o diria filho que é ela muito tem caro. dois. Estilo Carla Krieger, pacote Carla prêmio. Krieger. Não, estilo Carla Krieger, só a Carla Krieger. Tá, eu quero deixar. Tem que ter grana, viu, querido? Pra bancar a operação, não vai. Já conheceu os enteados? Se fizer ambrosia também. Eu acho que ele vai te Vitorino. bater na saída, ó. Ó, Vitorino. Acabou com o Já Vitorino. conheceu os enteados? Não tem nada, isso é coisa de Chicão. tem que jantar Gente, lá. vamos. Olha aqui, ó, gosto muito da bancada, Eu tô diz o sentindo falta do Everton. Ruschel, tá? Ah, Não claro, tem que pegaram julgar só no teu pé, né? do matrimônio. O Ruschel nessa hora faz falta. Boa noite, gosto muito da bancada. Everton de Novo Hamburgo. Olha, vi alguns dias atrás que seu Marne recebeu um livro sobre fundadores de Berlim, Marne.
É sobre a Alemanha. Sobre a Alemanha. Minha filha mora lá, diz ele. É economista formada pela PUC, tem 25 anos, mora 2 anos lá e trabalha na área. E quero dar este livro para ela. Muito obrigada. Tenho que ver o nome do livro. A Então, Alemanha, eu acho que a Alemanha tá, de mas hoje, não né? vamos deixar, né? Senhor Everton Josué. Tu consegues trazê-lo amanhã? Amanhã ele traz, mostra de novo e aí o senhor pode anotar o nome do livro. Prestigiando aqui a nossa audiência através do nosso Facebook, Ana. facebook.com/atualidadespampa. O Lálio Dreher Guerreiro, que sempre está na audiência lá na Rádio Grenal, também hoje está na audiência do Atualidades Pampa e fala: Chicão, nós aqui preocupados com rodeios e tiro de laço e tu vem com essa de surf. E faz uma brincadeirinha então, mas ele gostou do assunto levantado pelo Chicão porque sempre é cultura. As pessoas aqui continuam participando da hashtag então da Carla, fora Renan, instituindo que ele tem que estar entrar no Twitter fora. Também para colocar lá o hashtag fora Renan, Facebook, Twitter, Instagram. Tanto e tudo que o mais. Paulo Deboni coloca que está junto com essa hashtag, fala também que a culpa às vezes é justamente não sabermos escolher os nossos políticos, falando que isso é um erro do povo brasileiro. E o Luiz Alberto, boa noite bancada, lamentável a classe dos professores continuarem sofrendo dessa forma. Até tivemos a participação de uma professora dizendo que toda a ajuda é bem-vinda nesse aspecto, de que qualquer assunto que deva ser ensinado nas escolas, os professores estão sempre abertos a receber, então, essas sugestões. Olha, eu levei um xixi bonito aqui da dona Márcia Dias, tá? Eu conheço uma Márcia Dias, mas não deve ser essa aqui. E não tem problema, a senhora pode dizer o que a senhora quiser, porque eu leio, eu não tenho problemas. Me desculpa, mas hoje está havendo uma espécie de descaso de sua parte, diante do que segue. Gustavo Vitorino mencionou o heroísmo dos bombeiros que estão a trabalhar em Brumadinho sem receber seus salários e, infelizmente, tu não permitiu continuar. Eu acho que ele disse o que tinha que dizer. Não foi? Sim, mas... Tá, ela está dizendo que eu não deixei de falar. 2, salário do funcionalismo do Rio Grande do Sul. Te ouvi em um programa enaltecer o gringo, tecer elogios a ele, a gestão dele, e minimizar o que ele fez ao longo dos 4 anos com os servidores que, se tu fosses ao Tudo Fácil, Secretaria da Fazenda, saberia pelos funcionários que atendem diariamente servidores aposentados que tiveram abalos ao longo dos 4 anos, alguns infartaram e outros tiveram AVCs. Respeito o que a senhora disse. Caso tenha as dúvidas do que digo, por favor, passe por lá e converse com os funcionários para só então passar a mão por cima do gringo, que já foi tarde. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu gosto muito do Sartori. Sempre gostei do Sartori, da pessoa do Sartori. Sempre gostei do que ele fez e me parece que não dava para fazer muito diferente, né, dona Márcia? Parece que não. As palavras ficam mais bonitas, os olhares ficam mais serenos, mas a situação continua a mesma, por enquanto, e eu elogio Eduardo Leite também. Me desculpa, não costumo e nem pretendo com essa mensagem ser grosseira, mas paciência tem limite e compreensão também. Continuo te admirando, só espero que reveja suas opiniões antes de emiti-las. Sou sim, infelizmente, uma das milhares de servidoras que só Deus sabe que passa, sem contar com recurso financeiro, a não ser o salário que com muita dignidade lutei por 30 anos para deixar de receber. A senhora não foi grosseira, de forma alguma, não se preocupe. Se a senhora, por sua paciência, esgotou, eu entendo. Mas uma coisa, infelizmente, eu não vou poder lhe prometer. Eu não vou mudar de ideia. Não vou. Eu gosto das pessoas, eu não gosto das pessoas. Entendeu? E isso é um patrimônio que eu tenho. Eu tenho milhares de defeitos. Entre eles, o de ser honesta. E de ser verdadeira, porque nem todo mundo gosta de ouvir a verdade, nem todo mundo gosta de gente verdadeira. Mas respeito, obviamente, não tenho a menor dúvida, realmente não estou passando essa situação com a senhora e, por respeito à senhora, eu li o e-mail. Mário Barcelos. Nem todos sabem suportar a verdade. Isso é um velho ditado, um antigo ditado, mas eu vou dar aqui... É o Nietzsche? Não é Nietzsche. O operador nacional do sistema informou que o Sistema Interligado Nacional registrou mais um recorde de carga de energia elétrica ontem. O 5º deste mês, ao atingir a demanda máxima de 90.525 megawatts, às 15 horas e 50 minutos da tarde de ontem. Que coisa horrível, imagina todo mundo com ar-condicionado ligado. E hoje em Porto Alegre chegou a 46 graus. Um horror. O setor de queimaduras do HPS teve problema. Exatamente. Teve problema na terça-feira, resolveram o problema e novamente teve problema nessa quinta-feira e estão sem ar-condicionado. Setor de queimaduras do HPS. O setor que mais precisa disso. Exatamente. Vitorino. Sim.
Pois não. Tem mais alguma coisa para dizer que não leve 10 minutos? Não, 3 minutos. Não, eu tenho uma coisa em 3 minutos que eu gostaria de falar. Por favor. Que é o que aconteceu hoje com as ações da Vale. Voltaram a subir. Iba. Ontem então, tudo aquilo que eles fizeram, a onda que tá... o mundo saiu. Eu digo, calma, muita hora nessa calma, espera que vai voltar tudo pro lugar. Subiu ontem, hoje subiu mais um pouquinho, vai voltar ao lugar. Porque, olha, é duro que eu vou dizer agora, mas a despesa da Vale com essa tragédia não vai fazer cosquinhas no orçamento. Mas eu espero que eles façam o que não foi feito lá em Mariana. Né? Só que agora parece que tem uma coisa diferente. Hoje, a Raquel Dodge, ao lado do presidente do STF, diferente. É outro governo, né? E disseram, eles vão incrementar. E o Sérgio Moro já deixou bem claro. Não vai ficar barato dessa vez, não vai. Ele vai caçar CPFs. Magda, CNPJ, eu só queria deixar registrado aqui também rapidinho. Há indícios de que o Eduardo Paes está prestes a ser preso. A Polícia Federal já tem ordem de prisão, porém, como ele está hospitalizado, coincidentemente, há 2 dias, fazendo um cateterismo no Einstein, em São Paulo, eles estão aguardando a saída dele para ser o próximo. Que péssima companhia para o presidente. Não, e olha o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro. Amigo do vários políticos presos que foram reeleitos ou eleitos, né, para assumir a Assembleia Legislativa na cadeira de deputado, não puderam, a Justiça não deu autorização para eles saírem da cadeia para a posse como deputado. Mas um que está em casa com tornozeleira eletrônica podia fazer a posse dentro de casa. Pergunta para Chicão Tofani, o do Emilson Almeida. O Inter, enganação no ano passado, chegou ao fim e agora está caindo a casa literalmente. E o Grêmio é sério candidato ao título novamente do Gauchão? No Gauchão, acho que sim. O Grêmio está mostrando que não perde nunca, ganha, e o Internacional perde e empata. O Internacional, muitos colorados estão dizendo o seguinte, Magda, que o ano passado foi atípico. O Internacional deu uma liga, rolou uma química. É o estilo Vitorino, ganhou uma gata bonita e vai ganhar outra daqui a 10 anos. Foi o Internacional no ano passado. Por que tudo que tu fala, porque ele pega no meu pé, ele pega muito no meu pé. Magoando a pessoa. Mas esse bagulho... Desmerecendo. Esse cara é gelado pra caramba, ele não tá nem aí. E olha o meu olhar, olha o meu olhar. De cachorro caiu do caminhão da mudança, ficou na rua assim, ó. Ele gosta. E o caminhão foi e ele não sabe pra onde foi. O Paulo Sérgio disse, é eu contra a bancada. Sou eu. É eu contra a bancada. Sou eu. O Vitorino parece aquele cão São Bernardo. É, São Bernardo. Por quê? Por causa das Eu perguntei pro Lacerda, o que tu acha do Vitorino com o teu ciclo sexual? Ele gritou. Olha, nunca diga dessa água não. Como é que foi na bancada esses dias a Carla que pegou? Não sei que brincou, não sei o que, é porque o Vitorino vai casar. Imagina o Vitorino casar com a Roberta, ela pulou assim, cruz credo. Foi a Roberta, cruz credo. Ela pede demissão da TV, ela não quer mais saber televisão. Não fui eu que disse do casamento, mas quando surgiu o assunto do casamento, alguém... Deus me livre. Foi Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre. Eu vi aquele Deus me livre. Eu também vi. Aquilo ali é queimação de filme total. Esse é comigo, eu me levanto, sei lá. Ou põe o dedo nela. Tu sabe que levantar essa bancada aqui, acabou a palhaçada. Mas eu dou uma réplica. O Vitorino engoliu o sapo. Imagina a mulher. A namorada dele diz assim, vem cá, eu vou abraçar esse rolo e ninguém quer. A Roberta não quer, então não é pra mim. Tá certo. Mário Barcelos, vamos lá. Vamos aos aniversariantes? Vamos aos aniversariantes. O primeiro aniversariante de hoje foi uma grande figura da música, um austríaco chamado Franz Schubert. Franz Schubert fez uma das mais lindas músicas à época, que foi a Ave Maria de Schubert. Eu acho que não há quem não conheça. Eu li uma das músicas mais tocadas em igreja. Eu li um pequeno opúsculo, né, que é um livro com poucas páginas a respeito, mas de um filme sobre a vida dele, produzido pelo Ernst Marischka, que foi o produtor da Sissi com a Romy Schneider. E vi um depoimento do Karl-Heinz Böhm, que foi o ator que fez o personagem o Imperador Francisco José, que foi o marido, né, da Sissi nos filmes. E ele fez esse filme como Schubert. Ele disse em Querétaro, no México, Francisco José. Não, o irmão dele. É o Maximiliano. Isso, o irmão dele. Bom, aí o que acontece? O Schubert, era homossexual.
Ah, é? Isso. Então ele disse que pensou, olha como é que era, esse filme foi feito na década de 50. Eu vi o depoimento dele, ele já avelhantado, etc., dizendo o seguinte: pensei muito antes de fazer o filme porque ele era homossexual que poderia ferir a minha imagem. Olha como é que é a coisa, não precisa ninguém dar bola mais. Mas era na época, imagina alguém, né, em criar uma noiva para ele no filme, etc. Um filme bonito que mostra as músicas, como foi criada em realidade essa música chamada Ave Maria de Schubert. Atahualpa Yupanqui, cantor argentino maravilhoso, acho que todo mundo conhece, já ouviu o Atahualpa. Mário Lanza foi o maior tenor. Para mim foi o maior. A Marequiara é a música mais linda das óperas. O grande Caruso que ele fez, mas ele tinha um problema de personalidade muito forte. Ele morreu não tinha nem 40 anos, teve um ataque cardíaco fulminante. Isso, ele era insuportável, ele era intragável, ninguém queria fazer filmes com ele. Eu acho que eu conheço essa pessoa. Não fica perto de nós aqui. Não. Calma, tudo bem, vamos lá, vamos adiante. O Mário Lanza foi desses. Ele Mário foi... é aquele? Olha aí. Não esse é o Mário dele, não te mete. E tem o teu exclusivo. Foi um grande. Tem uns 3 filmes dele, realmente. O Grande Caruso foi seu grande sucesso, vivendo o personagem de Enrico Caruso, que foi, sim, o maior tenor de todos os tempos, que vivia nos Estados Unidos, da Itália para os Estados Unidos. Mário Brazini, diretor, ator e roteirista brasileiro. Norman Mailer, escritor e jornalista americano, autor de alguns livros, que ganhou inclusive o prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio do jornalismo norte-americano. Joanne Dru, outra atriz americana. Jan Simmons, atriz britânica, ou Jan Simons, eu nunca consegui descobrir a pronúncia. É Simons ou Simmons. Às vezes pode ser Simmons. Porque a língua inglesa tem essas coisas, cada nome... Os colchões daqueles que eu falo, até Simmons. E ela fez filmes maravilhosos, foi uma das grandes atrizes do cinema americano. Depois dela, o Joe Bonner, o Maurício... o Pedro Simon, também de aniversário hoje, 89 anos. Nossa. 89 anos. Nossa. E o meu querido amigo, diretor Maurício Sherman. O Sherman, eu tive o privilégio de almoçar e jantar com ele diversas vezes lá em São Paulo. Grande diretor, aprendi muito com ele, porque eu explorava. Foi meu chefe na Manchete. Você sabe que eu exploro. Tudo bem, Sherman? O que você acha disso? Ele já sabia que eu ia explorar ele. O que você acha? Isso e tal. E começava a linguagem televisiva, porque ele é um grande diretor. Ele continua trabalhando na Globo, com quase 90 anos de idade. A grande vantagem, Vitorino, sabe que... aposentou, Marli. Parou? Parou. Quem comentou comigo foi há umas três festas. 4 festas atrás. A última festa nacional da música em Canela, o Aloysio Leger falou que o Maurício tinha se aposentado. Não olha pra mim que eu não estava. O Aloysio Leger tinha se aposentado. O Maurício Sherman está completando hoje... Eu não sei se ele está vivo. Não, está completando hoje 88 anos. Está vivo? 88 anos. E era uma grande figura, muito comedido nos seus comentários e tal. Uma das grandes figuras que eu tive o privilégio de conhecer dentro da comunidade judaica, lá do Rio de Janeiro, junto com meu querido amigo Paulo Max. Bom, depois de falar dele, do Sherman, a Joyce, a cantora brasileira. Joyce é uma das mais lindas vozes, hoje completando 71 anos já. A Joyce está fazendo hoje, Vitorino. Que mulher bonita e que voz macia, linda. A Joyce? É, a cantora Joyce. Quantos anos? 71. Meu Deus, que medo. Passa para todo mundo. Mas não precisa passar tão rápido assim também, com sacanagem. São esses aniversários. Vamos aqui os nossos telespectadores. O título é Nata da Elite. O nosso telespectador, Rafael Corrêa, mandou um e-mail onde ele questiona ou ratifica a opinião deles que tu não estava certo. Magda, certa vez chamei a atenção do Chicão chamei atenção para algo que Ana Roberta e Ruschel não estavam presentes, que são as casas noturnas. Aí ele cita as casas noturnas, que obviamente da minha boca não sairão, né, Rafael? Como legítimos representantes da elite gaúcha. E o Chicão discordou. Por favor, Chicão, se aquilo não é nata da elite, não sei mais o que é. Só atores de cinema, é claro. Olha a casa, ele está em Porto Alegre? Não, está aqui. Ele fala de casas daqui de Porto Alegre, fala de casas que tem no litoral. Bom, é a opinião dele. É que como ele insistiu que eu lesse, eu estou lendo, tá?
Boa noite, Magda. As atitudes agora... Abriu a caixa da gordura. As atitudes agressivas do senhor Vitorino com aqueles que não compactuam com suas ideias, inclusive com seus colegas de programa, está ultrapassando a linha da boa educação, que não tem que ter um integrante deste programa. Acusou Jean Willis de estar envolvido no atentado contra Bolsonaro. Depois sentiu a bobagem que tinha dito e recuou. Ontem sugeriu que Lula pediu para ir ao enterro do irmão na intenção de fugir e acusou o STF de ser amiguinho da esquerda. Será que vai desdizer quando for chamado a confirmar o que disse? Olha, na justiça... Será que esse rapaz assiste o programa? É o statista, esse é o Dilon Camilo. Ele tem razão. Tinha razão, Vitorino. Não gosta do Vitorino. Acusa a Folha de São Paulo, a Globo, o UOL Notícias, sempre para ele é feito. Não, o Hoje Dilon é Camilo, total, hoje é pessoal. Aí fica buzinando. Seu Dilon Camilo não existe. Chato mesmo é ter um fio de cabelo aqui com o nariz incomodado. Vitorino tirando tatu no ar. Ai, não. Isso é demais. O nível do senhor Vitorino Não podia. é depressivo. Acho que o Tá Paulo Sérgio tem precisando que de dar uma mulher em censura casa, passando as camisas dele, tirando assim... Mas- O Gustavo Vitorino eu vou resolver amanhã, vou trazer um pote Estão a de cera mais quente. no rosto. Deixa que eu vou resolver. Amanhã uma eu vou... Bota nas costas e... Não, eu vou trazer um pote de cera quente, vou trazer uma espiriteira para aquecer na espiriteira e vou botar assim um papelzinho, a gente faz assim, ó, pá! Nunca mais seu nariz vai te incomodar, vai ficar com um rombo desse tamanho. Mas eu aparo sempre, mas tem um que Eu escapou. aparo. É, mas aí então para de mexer, que as pessoas estão dizendo que tu tá limpando o salão se tem Você não festa. pode fazer na As pessoas televisão. perguntaram aqui, o Vitorino tá limpando o É salão, um vai ter programa festa. anti-higiênico, dona Ai, não, é nojento. Não nojento, pode? Nojento. Carla Krieger. Boa noite, bancada impecável, mas a senhora Carla e Magda, lindas. Minha mulher também mandou um beijo pro Vitorino, adorei isso, né? Eles trocaram. Claro, Ele mandou, obrigada, querida. o Bruno Neto mandou um beijo pra mim, pra gente Magda, com mau e a esposa dele mandou um beijo pro Vitorino, é a Obrigado, Carla. querida. Obrigado pela Isso audiência, seria obrigado uma pela dor de gentileza. cotovelo, Marne Barcelos? Tu queria tu ser... Hein, A Marne senhora que Barcelos? foi... Mulher, tu ficaria com o Vitorino? né, Não, só um pouquinho. A senhora que foi semi-esposa dele, a senhora que pode falar. Uma ligação conjugal. Eu fui semi-esposa dele e saí demi... É porque não se consumou. Ela não consegue. Eu saí demi-désolé. Demi-désolé. Entrou virgem e saiu encalhado. Porque agora tem uma mancha no meu currículo. A mancha no currículo. Agora ninguém- Brincadeiras. Olha Fala, aqui, ó, cara. o Atualidades Pampa é o programa mais apavorante da TV. Eu gostei. Já foi chamado de maior bagunça, de tudo. Qualquer É coisa, mas mais essa- apavorante, olha aqui, ó. Pois mostra a tristíssima realidade brasileira sem filtro, diz o Rafael Oliveira Correia, de Tapes, Rio Grande do Sul. O cara tira o tatu no ar. Tá, que nojo. Claro, quem tirou Chicão, para com isso. Gustavo Vitorino, eu vou te dizer uma coisa, Gustavo Vitorino. Tu é meleca. Gustavo Vitorino, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei se foi o que ela fez, mas continua te alimentando só disso, pode ser que tu perca a barriga. Mas tu continua, não tem nenhum problema. A Celine, Ele vai fazer uma bariátrica, a Celine Dion emagreceu, né, por opção, pelo menos é o que ela E diz. segundo o Vitorino não canta nada. Não canta nada, claro, não, Emagreceu nada. comendo tatu. Ela canta Não, mas não sei, pode ser que tá direitinho, sugerindo pra ele que... Eu não perguntei pra ela. E Ela todo canta direitinho, mundo só falou acha- mal dela, todo mundo. Ela canta direitinho, só Ela acha- esteve numa... Olha ali, ela tá bem diferente, é verdade. Ela falou sobre as críticas que vem recebendo após A Celine Dion é a prova mudança. viva de que não existe mulher feia, existe mulher pobre. É verdade, É verdade. porque ela é muito feia, eu concordo Ela é contigo. crocodilo. Eu acho ela feia. Ela é um crocodilo, mas... Mas ela diz que toda essa transformação Bota um Givenchy pela daquele qual ela ali, ó. fez, Essa mulher é uma para um deusa, pouquinho. 30 mil Agora, dólares. Celine Dion, para um pouquinho. Não dá pra mostrar o joelho, amor. Não, Tô falando, bota tá- ali o joelho dela, olha ali. Tá vencido o certificado, a moça. Não, Celine, venceu. tu tá linda, mas, O Chicão fica mas quieto, o fala, joelho tu é muito não. machista, cara. Olha Eu ali não, que feio sou o joelho feminista. Venceu o dela. certificado, aquilo ali é cara de nenê quando nasce. Bom, mas enfim, ela disse que tudo aconteceu após a morte do marido dela, né, em 2016. Ela perdeu, o marido dela morreu de câncer muito cedo. Não, e assim, eles tinham um casamento, ela era Ele investiu apaixonada. tudo que tinha na carreira dela. Deve ser uma das piores dores. Ela é canadense de Calgary e por muito tempo ela cantou músicas
regionais do Canadá, que é uma coisa meio folk, meio... Aí depois passou a cantar música pop e decolou e foi, né? Conquistou os Estados Unidos. Mas Vitorino, ela canta muito, né? Sim, ela canta muito, ela tem um timbre de voz. Sim, ela é uma excelente cantora. E também o empresário dela que investiu na época em sucessos de filmes, né? Das bilheterias blockbusters, tanto que ela é conhecidíssima tanto pelo sucesso do Titanic e também pelo Bridget Jones, né? Que é o By Myself. Ele investiu muito. O marido dela era o empresário e produtor dela. E ela tem um vídeo dela na internet que ela faz uma homenagem ao Bee Gees e canta uma canção dos Bee Gees. Em homenagem a ele, né? E outra tanto que também... Tu lembra a música? De Las Vegas. Unforgettable, bom, Unforgettable. Não é aquela Unforgettable, é uma outra. Não sei. Acho que eu errei o nome, peraí. Tá, daqui a pouco enfim, lembra. mas é uma música do Bee Gees que ela canta numa homenagem que estão fazendo ao Bee Gees. E é linda. Agora o Titanic foi a grande música, né? O Titanic. Ela nasceu na província de Quebec, na cidade de Quebec, que é Calgary. Foi com o sábio de... Como ele disse? Em Charlemagne, Quebec. Tá, mas olha aqui, ó. Não entra Calgary. Calgary é outra operação lá. Que nem nasceu no Nordeste e não sei. Desculpa, eu não sabia. Nordeste, Não, tu foi no Calgary no Centro-Oeste. O Chicão quer te destruir. Ele se enganou. A pessoa é um compêndio, vai lembrar de tudo. Mas isso quer dizer, meu amiguinho, que eu não ando consultando o Google, eu tiro daqui. Mas você eu não, tiro você daqui tira do quando Google. é real. Tu tira outra coisa de Parou. Para aí, vamos parar com isso, porque vocês começaram tirando tatu. Agora não sei o que vão fazer. Vamos parar. Vai tirar outra coisa. Vamos parar, vamos parar. Vamos deixar a Ana ler mais algumas. Só tem que trocar de lugar. Ô, Magda, esses óculos de gatinho merecem uma explicação. Qual é a explicação? Esse óculos de gatinho aí. Isso aqui é óculos pra noite, by Vision. Que isso? Vai aonde? By Vision. Pra tu enxergar de noite, leite laranja, amarela. Ele não sabe o que é noite, não. Ele só joga canastra na praia. Como é que é? Immortality. Nos ajuda Immortality, eu sabia, não era? Quem falou? O nosso Vitorino. Vitorino é um fake news. Eu queria fazer uma homenagem ao nosso DJ, mas foi impossível, porque todos gritaram juntos. É que a gente adora em homenagem ao Marcelo. Marcelão, nosso DJ, foi quem veio de lá e deu uma cola. E a velha da praça não entendeu. Emagreceu. Tá com uma gata em Sapiranga, eu tô sabendo. Não inventa, não inventa. Não. Tu ajuda ele também, hein? Eu tô prestigiando ele. Ele tá tão feliz com a tua ajuda. Parece que tá casado com 4 filhos em casa e a sogra papagaio. Nada disso é verdade do Senhores, amiguinho. se vocês querem ajuda, procure o Chicão Tofani, ele é especialista em ajudar. A pergunta que não quer Ele falar. ajuda nos relacionamentos, é muito legal. Afasta a pessoa em 3 dias, não é trai. Afasta a pessoa em 3 dias. Afasta te livrar. A Ana matou a charada. Chicão Tofani, afasta a pessoa amada em 3 dias. Afasta as pessoas amadas em 3 dias. Em 3 dias. Olha aqui, falando em 3 dias. Amada com série B, C, tem um monte de mulher aí. Mas é que tu não precisa, não entra nisso, eu tô fazendo uma brincadeira. Não posso, não posso rebaixar o Tu tem que meu, tá respeitar, ele tá com problema, ele tá perdendo os cabelos. Com tatu. Para de falar dessa porcaria. A namorada deu um gancho dele. As piquetes lá do Excalibur, ele acha... O Excalibur, não, eu não consigo falar sério nesse programa, eu quero falar no presidente Jair Bolsonaro. Esse troço que tem. Vocês acham que ele está se recuperando? Parou agora. Sexo só em julho. Agora é só de 2022. 2022, né? Ai, coitado. Não, e olha aqui, Mari, a tua impressão sobre o Bolsonaro, como é que ele está no hospital, se ele vai começar a Eu acho o seguinte, que ele tá sendo muito bem atendido, um dos 2 melhores, ou talvez o melhor hospital da América Latina, né, que é o israeli, o Einstein, o Sírio-Libanês também outro. É um hospital de excelência com uma equipe médica fantástica. Eles fizeram o que teriam que fazer com a qualidade, com a excepcionalidade, mas especialmente procurando a excelência, né? Como todos os profissionais. São excelentes médicos, então ele vai se recuperar. Ele está se recuperando aos poucos. Hoje ele já pretendia receber alguns ministros. Mas ele não pode falar com as pessoas. Mas é exatamente isso aí. Os médicos mandaram que ele não recebesse, né? Não recebesse visitas ainda dos ministros. Ia falar sobre a Brumadinho e tudo mais. Por quê? Porque quando fala, começa a engolir gás.
Exatamente. E ele não pode ficar e estufar a barriga, ficar porque com a barriga. demora na cicatrização. Agora, uma coisa que eu notei e que eu fiquei admirado com a personalidade de um dos médicos que tem uma paralisia facial. Eu não sei qual é aquele médico. Mas e é gravíssima, né? Porque ele já tem mais de metade do rosto virado. A paralisia facial. Aquilo é muito... Não, e ele fala, ele coloca e ele absolutamente ignora isso aí. Isto é uma personalidade. Deve ser um médico fantástico. Eu acho que é o médico principal dele. E para ter falado aquelas coisas que ele falou, também me foge o nome. Deve ser o chefe da equipe. É o chefe da equipe, sem dúvida. Que homem maravilhoso. Um médico maravilhoso e tem, assim, infelizmente, tem uma deformidade grande, assim, no rosto. Que, aliás, às vezes acontece quando as crianças têm... O que eu disse que a minha filha se operou com o Marcon? O doutor Ítalo Marcon, que é oftalmologista. Que ele é oftalmologista, é estrabismo vertical. Estrabismo. A criança que tem estrabismo, eu não sabia, minha filha pequena tinha estrabismo vertical e a gente, todo mundo olhava para ela, assim, a madrinha dela pedia assim, Magda, por que a André prende tanto a cabeça? Eu disse, nada. Aí depois, para que as pessoas vão pagar da gente para defeito? Aí uma hora de tanto ela falar, eu resolvi olhar. É uma doença que pode dar nas crianças, né, desde quando elas nascem, e faz com que ela só enxergue bem a imagem quando ela faz assim com a cabeça. Nossa. E aí ela consegue enxergar a imagem direitinho. Assim a criança não em pé, reta ela não consegue. E tinha assim, na época da minha filha, tinha uma cirurgia para se fazer sobre isso, mas que a criança, se não fizesse até os 5 anos, não adiantava fazer mais. E eu lembro como se fosse hoje, um dia que eu levei a minha filha para operar com o Dr. Marcon, que ela estava assim, ela estava com 4 anos e quase 5 anos. Tinha uma menina que morava no interior do estado, aquelas pessoas que não... Uma menina assim de 10, 12 anos, ela tinha todo esse lado do rosto maior e esse aqui, porque elas ficam assim, né? E tu atrofia isso aqui e espicha aqui. Eu tenho Graves no olho esquerdo, imagem duplada. Vou fazer essa cirurgia. É uma cirurgia de risco. Tem que tira o olho para fora e coloca uma lente dentro. O olho é complicado. Olho é complicado. E lobotomia, alguém tem que fazer? Não sei quem é Vitorino. Não, lobotomia não. Não, sabe que é lobo, não. Virar lobo. Virar lobo, essa tá boa, que desdobre no programa. O telespectador não pode dar mais confiança no programa. Agora aquela novela que tinha o lobo da meia-noite. Lobotomia na cirurgia do cérebro? Claro. Essa é a mais complicada de todas. Tirar o tumor. E aí tem que fazer uma trepanação. Era do lobo. Era rock. Vai fazer uma trepanação. Trepar com quem? Gustavo Vitorino, ó. O que ele falou? Não. Diga que tu não entendeu o que ele disse. Não entendi o que tu disse. Para fazer a lobotomia, você tem que fazer uma trepanação. Trepanação. Trepanação é parecido com o que o Lula fez com o Brasil. Trepanação. Acabou, trepanação, acabou. Terminou a oração? Acabou, não tem mais. Ana... Vamos falar. A Ana é escandalizada. Ela vai mudar de lugar. Outro paraíso natural que também está ameaçado aqui no Brasil é Fernando de Noronha, por incrível que pareça. Opa. Porque por ser um destino dos globais, então aí como Medina, Neymar, Bruna Marquezine, que divulgaram fotos na ilha, uma ilha paradisíaca, mas o planejamento, né, de preservação da ilha para não se tornar uma praia comum dos brasileiros fala que 98 mil pessoas podem visitar a ilha por ano, mas mais de 100 mil pessoas estiveram na ilha só no ano de 2018 e esse número vem crescendo. É claro, daí entra aquela dúvida cruel se então se permitem mais visitantes para movimentar a questão da economia da ilha, do local, para ajudar, ou se vai se preservar, porque lá tu tem que pagar uma taxa de preservação, mas também tu só pode frequentar as praias num devido horário, as trilhas só acontecem com guias que orientam as pessoas a evitar poluição e tudo mais, tanto que uma das principais bandeiras levantadas pelas pessoas que cuidam dessa área de preservação é que se todo mundo começar a fazer trilha, daqui a pouco os animais vão ser tirados, o ecossistema vai ser alterado e principalmente a quantidade de lixo que as pessoas deixam para trás. Então, quando fazem essa trilha sem orientação, sem de fato uma pessoa especializada para ir, infelizmente, em vez de mostrar as belezas, ela tem que ir recolhendo o lixo. Que horror. Chegamos ao final de mais uma edição do Atualidades Pampa. Vamos privar agora de um bom sono e deixar de estar com vocês. Mas amanhã
Nós voltamos, como sempre, com as informações, com os comentários, com o bom humor, que é o que marca efetivamente o sucesso deste programa. Tenham todos uma boa noite e até lá.